aí, guys, beleza? Bom, vim apresentar o trabalho de recuperação de história aqui. Vou falar sobre os povos romanos, Império Romano e os feudais celestiais, se eu não me engano. Primeiramente, vamos sobre os povos germânicos. Os povos germânicos foram grupos que surgiram no norte da Europa, em regiões que hoje correspondem à Alemanha, Dinamarca, Suécia e Noruega. Desde a antiguidade, eles eram conhecidos por viver em tribos independentes, organizadas em clãs, e tinham forte ligação com a agricultura, a criação de animais e a vida em comunidades rurais. Eles não deixavam muitos registros escritos, então boa parte do que sabemos vem de fontes romanas. Os romanos, que entraram em contato direto com esses povos, muitas vezes os descreviam como guerreiros ferozes, resistentes ao frio e muito apegados às suas tradições. A região germânica era politeísta, baseada em deuses ligados à natureza, à guerra e ao destino. Figuras como Odin, Thor e Freya fazem parte desse panteão. Depois influenciaram bastante a mitologia nórdica que conhecemos hoje. Os germânicos acreditavam também em heróis que se destacavam pela bravura, e esse espírito guerreiro tinha grande valor dentro das tribos. A relação deles com o Império Romano foi marcada por conflitos e alianças. Em alguns momentos lutaram contra Roma, como na famosa batalha da floresta de Teutoburgo no ano de 9 d.C., onde 3 legiões romanas foram derrotadas. Em outros momentos, alguns povos germânicos serviram como mercenários e até integrados ao exército romano. A relação deles com o Império Romano foi marcada por conflitos e alianças. Em alguns momentos lutaram contra Roma, como na famosa batalha da floresta de Teutoburgo no ano de 9 d.C., onde 3 legiões romanas foram derrotadas. Em outros momentos, alguns povos germânicos serviram como mercenários e até integrados ao exército romano. Com a crise e a queda do Império Romano do Ocidente, entre os séculos 4 e 5, os germânicos tiveram um papel central Com a crise da queda do Império Romano do Ocidente, entre os séculos 4 e 5, os germânicos tiveram um papel central. Povos como visigodos, ostrogodos, vândalos e francos e lombardos invadiram e ocuparam diferentes regiões da Europa. Eles fundaram reinos que se tornariam a base da formação dos estados europeus medievais. Por exemplo, os francos deram origem ao futuro Reino da França, enquanto os visigodos se estabeleceram na Península Ibérica. A mistura entre a cultura romana e germânica foi essencial para o nascimento da Europa medieval. Da organização tribal dos germânicos surgirem A mistura entre a cultura romana e germânica foi essencial para o nascimento da Europa medieval. Da organização tribal dos germânicos surgiram práticas de lealdade entre chefes e guerreiros que mais tarde influenciaram o feudalismo. Assim, os povos germânicos não foram apenas invasores, eles ajudaram a construir as bases culturais, políticas e sociais que moldaram a Europa durante a Idade Média. Agora vamos para a parte de relações feudais. As relações feudais foram a base da organização social, econômica e política da Europa durante a Idade Média, especialmente entre os séculos 6 e 8. Eu fiz o texto, mas eu esqueci, mano. Eu não sei ler número romano. Acho que isso aqui é 6. É 6. Esse sistema se desenvolveu após a queda do Império Romano.
em um contexto de insegurança, invasões e ausência de um poder central forte. No centro desse modelo estava o feudo, uma grande propriedade de terra que funcionava como uma unidade de produção e de sobrevivência. O senhor feudal, dono das terras, oferecia proteção militar, segurança em troca de trabalho, impostos e fidelidade. Já os camponeses, chamados de servos, cultivavam a terra, entregavam parte da produção ao senhor e eram obrigados a pagar diversas taxas, como a corveia, que era o trabalho gratuito em benefício do senhor, e a talha, parte da colheita, entregue anualmente. Essas relações não eram baseadas em dinheiro, mas em vínculos pessoais de dependência e obrigações mútuas. Essas relações não eram baseadas em dinheiro, mas em vínculos pessoais de dependência e obrigações mútuas. O poder do rei era limitado, já que o território era dividido entre vários senhores feudais, cada um controlando seu próprio feudo, quase como um pequeno estado, né? Vamos dizer assim. A igreja também desempenhou um papel central, controlando terras, influenciando costumes e reforçando a ordem feudal, já que pregava que cada um deveria aceitar sua posição social como vontade divina. O sistema feudal, no entanto, não era estático. O sistema feudal, no entanto, não era estático. A partir do século VII, com o crescimento... Ai, caralho. Eu falei tudo errado, mano. A partir do século XI, com o crescimento do comércio, o surgimento das cidades e o aumento da circulação de moedas, o poder dos senhores... Nossa senhora, tá horrível isso aqui. O sistema feudal, no entanto, não era estatístico. A partir do século XI, com o crescimento do comércio e o surgimento das cidades e o aumento da circulação de moedas, o poder dos senhores feudais começou a diminuir. Os servos passaram a conquistar mais autonomia e a sociedade caminhou para novas formas de organização, abrindo espaço para o fortalecimento dos reinos e o nascimento do sistema capitalista. Capitalista. Assim, as relações feudais foram fundamentais para compreender como a Europa medieval se estruturou, mostrando um modelo baseado na terra, na hierarquia e na dependência entre senhores e servos, mas que com o tempo foi sendo transformado por mudanças econômicas, sociais e culturais. Mas é isso, guys. Espero que você tenha gostado aí do vídeo aí que eu fiz pra você, com todo o carinho e amor que eu tenho por você, né? Obviamente.